Papo de um minuto, começando aqui com o maior especialista de Série B que vocês vão conhecer na vida de vocês. Fernando Bastos, como é que tá? Fala, Rick, tudo bem? Tudo certo. Bora falar aqui um pouquinho de futebol, Série B, principalmente, né? E outras coisas aí também. Cara, pra começar, eu queria saber o porquê de Série B. Como que começou isso aí? Cara, então, primeiro a gente vê o pessoal sempre falando sobre Neymar, grande mídia, Europa, né? E eu sempre gostei de dados, de números. Falei, cara, eu preciso ir construir algo em uma vala que ninguém construiu ainda. E como eu já acompanhava, sempre gostei de acompanhar, a gente gosta de futebol, a gente assiste Série D, C, isso pra gente é o de menos, né? O negócio é futebol. E aí eu percebi que tinha uma carência, né, nessa vala aí de assunto. E aí eu comecei a especular sobre, claro, né? E aí tudo começou como um hobby em 2023. Eu falava sobre Série B e Série C, só que era 40 times, né? Aí eu falei, não dá, e aí eu fui formatando, recebi algumas dicas, orientações de pessoas que já estão, e tô até hoje. E o que você tá achando dessa edição da Série B? É uma edição de Série B, cara de Série B, né? Nós tivemos, por exemplo, 2022, que foi aquela Série B dos grandes, né? Onde Bahia, Grêmio, Cruzeiro foram os times que subiram ali tranquilo, sem fazer muito esforço. Essa edição, assim como a de 2023, que foi aquela bem acirrada, eu falo que são as edições com cara de Série B mesmo, porque é muito equilibrado tecnicamente. Às vezes a gente olha assim, cada jogo que a gente assiste e fala, nossa, tá muito equilibrado. E quando a gente vê, por exemplo, um Botafogo ir lá na Arena Pantanal e vencer um Cuiabá, um Atlético que vem aqui na Serrinha e vencer o Goiás, parabéns, né? Como falar igual o Pep Guardiola, não fique surpreso, isso é Série B. Na Série A a gente já vê acontecendo, às vezes o futebol brasileiro como um todo, ele já tem esse certo equilíbrio. Mas a Série B, eu costumo dizer que ela é a mais equilibrada hoje das competições que nós temos. Nós estamos vendo, por exemplo, um Paysandu que estava atolado na lanterna, no senso comum já se falava assim, já caiu. De repente, com Claudinei Oliveira, emplacou aí 3 vitórias seguidas. Então essa é a Série B, essa é a Série B que a gente tanto gosta, né? Falando um pouco agora sobre o seu time de futebol, você é uma pessoa que deixa claro que você é um torcedor esmeraldino. Quando você começou a torcer para o Goiás? Na verdade, comecei a torcer para o Goiás desde quando eu me entendo por gente, né? Na família tem muitos esmeraldinos e sempre teve aquela influência da grande mídia, quando a gente é mais novo e tal. A família era Flamengo e Goiás. Então, menino, né, você cresce ali, Flamengo e Goiás. Aí, quando eu chego ali aos 10 para 11 anos, eu falo, cara, eu nunca vi esse Flamengo. Então, eu vou abraçar aqui a causa e você só esmeraldino. Então, morava em Séries, por exemplo, morei em Séries na infância, saía de Séries e vinha visitar os familiares. E era sagrado. Eu pegava uma folhinha de caderno, ia lá, na época eles ainda treinavam ali na 85, ali onde é a Serrinha, ia lá para pegar autógrafo dos atletas, bem bacana, né? Inclusive o próprio Danilo Dias, eu tinha um autógrafo dele da época, de 2004, para você ver o tanto que o mundo dá voltas. Então, a partir daí eu falei, se eu posso estar aqui, né, prestigiando um time da minha cidade e tal, e foi isso, foi um amor mesmo que foi sendo construído, e sou muito esmeraldino, apesar de conseguir levar esse profissionalismo para a página, que é o que eu sempre ponderei bastante. O que você acha do Goiás hoje? A gente vê um Goiás há 10, 20 anos atrás, era um Goiás que tinha um tamanho, hoje a gente já vê um Goiás que diminuiu, digamos assim. O que você pontua que fez com que isso acontecesse com o Goiás? Tem uma visão diferente. Eu acho que o futebol cresceu muito rápido e o Goiás meio que estagnou. Às vezes a gente tem uma sensação que o Goiás que apequinou. Mas não, a verdade é que o Goiás sempre teve aquela gestão, a forma de gerir do Goiás é aquela, né? Não buscou uma atualização nessa gestão, tanto que se você for perguntar, ainda tem muitos torcedores aí saudosistas, se fosse o Raimundo Queiroz, se fosse o fulano, se fosse o ciclano e tal, mas precisa enxergar que o futebol profissionalizou, andou muito rápido o futebol. Então o futebol teve um momento ali de 2012 a 2019 que já evoluiu e a gente ficou um pouco ali, né, cambaleando, vamos dizer assim. E de 2019 para cá o futebol já é outro, já mudou mais ainda. Então a gente ficou estagnado no tempo e o futebol sim, o futebol andou e o Goiás precisa reativar essa forma de gerir. Não só o Goiás, né? Talvez o Vila, os nossos times goianos, o Atlético Goianiense. Vi até uma fala do Adson agora falando que os times estão chegando no teto. Eu acho que não, tem que fazer um pouco mais e tem que buscar um pouco mais.
E aí eu realço o trabalho que tem sido feito no marketing do Goiás agora. Tem que buscar uma coisa diferente. Antes a gente olhava os nossos times e falava assim, o time é o quê? É bilheteria e é TV. Bilheteria nossa, muitas das vezes, deixa a desejar. O Goiás, se continua esse trabalho, daqui uns dias a gente vai olhar pro Goiás e vai falar o quê? É bilheteria, é TV e é o marketing. Tem algum time ou torcida que tem abraçado e muito o seu trabalho? Tem times aí que inclusive a gente vai pegando carinho, né, no decorrer da nossa caminhada pela forma que eles nos respeitam profissionalmente, né? Por exemplo, quando eu começo em 2023, o primeiro time a abraçar minha causa mesmo assim foi o time do Paysandu, por exemplo. A torcida do Paysandu acompanha assim meu trabalho demais. E foi o primeiro time que eu criei um bom relacionamento. Parece que tudo que eu postava, a galera abraçava e tal. Sendo a torcida do Paysandu, né, que a gente conhece, parece que os caras, e de fato eu tive aquela sensação ali, parece que foi a primeira torcida que me acolheu, inclusive agora em 2024 tem torcedor do Remo que vai no meu privado e falou, pô Fernando, parece que a galera do Paysandu, eu falei, cara, é porque vocês chegaram agora, calma, que eu também vou abraçar vocês, mas a torcida do Paysandu foi uma que abraçou demais a minha causa até hoje, se você olhar, eles me cobram, se o Paysandu ganha, eu não coloco nada, eles vão lá, pô, você não colocou nada do Paysandu e tal. O jogo que teve aqui na Copa Verde, muitos quiseram me ver, por exemplo, porque sabe o nosso trabalho, o pessoal, posso dar um abraço em ti? Eu falei, pode, vamos. Então assim, na porta do Serra ali, então foi uma torcida que sim, me abraçou bastante. E também a do Amazonas, que eu não posso deixar, tanto é que o próprio clube do Amazonas tem muito contato, né, à medida que a gente vai nichando demais, a gente sabe muito bem disso. Os clubes, o primeiro clube mesmo, instituição, falando como instituição, foi o Amazonas. O Amazonas, assim, os caras me tratam assim de uma forma bem legal mesmo. Eles entram em contato comigo, eles me mandaram camiseta e tal. Então é um clube que me abraçou. Então como instituição, o Amazonas, e como torcida, o Paysandu, fora do nosso âmbito aqui regional. Cara, tudo que você fala do Paysandu explode, é incrível. Seja pro bem ou seja pro mal. O pessoal vai engajar. É incrível a torcida deles. Sim. Não só do Paysandu, do Remo também. Teve alguma torcida que, digamos que te abraçou pro lado negativo? Cara, descaradamente não. Depois que eu falo que eu sou torcedor esmeraldino, porque eu fiquei nessa. A gente fica, né, quando a gente fala de uma forma mais... A gente fica assim, fala, não fala e tal. Eu falei, cara, eu vou falar. Às vezes o pessoal vai tirar muita onda no meu direct e tal. Sempre tem. Então, por exemplo, se o Vila Nova ganha, meu direct vai lotar lá, por mais que eu, né? Mas a galera vai lá no meu direct, conversa, pô, Fernando e tal. E claro que tem aquelas mensagens indesejadas, né? E tanto da minha torcida, você vê, minha torcida, a torcida do Goiás, às vezes tem uns ali fora um pouco da caixinha, que os caras vão ali e falam, pô, tu não é esmeraldino nada, cara. Às vezes assim, pega um lance do Vila ou do Atlético, falando aqui pra gente, e eu falo assim, ó, eu acho que o Vila Nova foi prejudicado. Aí o meu direct vai, os meus torcedores, o time que eu torço, do Goiás, vai lá, você não é Goiás nada. Uai, teve um que falou pra mim assim, você torce pro Goiás nada, pô. Tu tá com conversa fiada, não sei o que e tal. Aí eu falei, cara, tá, vou te falar. No meu casamento, foto do meu convite de casamento é eu com a camisa do Goiás. O meu bolo do meu casamento é do Goiás. E o meu filho nasceu com a camisa do Goiás. O que mais tem lá em casa é a logomarca do Goiás, que eu tenho que, às vezes, porque eu faço vídeo imparcial, eu tenho que ficar meio que tirando. Aqui tinha logo do Goiás, tive que mexer no meu ambiente. Aí ele, não sei o que. Então você fica. Então, aí são pessoas que, como eu te falei, você não vai convencer, não adianta. Cara, antes da gente ir pras perguntas do Instagram, eu vi que recentemente você teve uma experiência incrível, né? Você foi lá no Desimpedidos, né? Todo mundo cresceu assistindo Desimpedidos. Conta pra gente como foi essa experiência lá. Cara, foi incrível. Se eu te contar como é que eu consegui aquele feito ali, foi mais incrível ainda. Eu gosto muito de pegar uma sacadinha ou outra, e aí eu tava assistindo o jogo no Desimpedidos. Era Ferroviária e não lembro qual time. E aí, no meio do jogo, uma dica, né? Deu certo. Aí o Bira, o Pedrotti, o Chico Pedrotti foi e falou assim, o Netinho é neto do Dominguinho da Sanfona. Aí eu, anotei. Aí depois, o lateral deles é irmão do cara do Corinthians, do volante do Corinthians. O Ranieri. É o Eric. Eric Melo é irmão do Ranieri. Aí, falei, vou fazer esse conteúdo. Aí eu fiz um conteúdo, vocês olharam, tá lá no meu Instagram, nem bombou, flopou. Ele não deu bom. O que aconteceu? O Chico viu. E aí ele me chamou, eu falei, cara, deve ser fake, né? O cara me chamou, bom irmão, desse jeito. Eu falei, uai, bom demais. Aí ele, cara, você é fera, me elogiou. Eu falei, rapaz, tô voando, né? Claro que
na hora ali a gente fica, eu falei, mas beleza, cara, que bom que você gostou e tal. Aí ele falou assim, quero te fazer um convite e tal. Eu falei, uai, na hora. Aí ele falou, vem acompanhar uma transmissão de jogo com a gente aqui. Aí ele falou assim, vê o dia que você pode aí, tenta vir nesses próximos meses aí, porque tá mais tranquilo aqui pra mim. Aí eu falei assim, cara, essa semana eu vou estar em São Paulo, eu não ia estar nada, rapaz. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Aí agoniei, tipo assim, era terça-feira. Aí eu falei, nossa, eu tenho que estar em São Paulo quinta ou sábado, agora ferrou, né? Agora tem que se virar pra estar em São Paulo. Nossa, eu arrumei um jeito aqui, falei com a esposa, falei, nossa, e aí eu olhava a passagem de avião lá em cima, porque na semana, né? Sim. Aí eu fui atrás de um sobrinho meu que sempre me apoiou pra caramba. Falei, cara, você tem milhas? Que eu sabia que ele tinha milhas. Sim. Aí eu negociei as milhas com ele. Aí eu peguei lá o local deles lá, falei, aí ele me deu moral, né? Aí começou a me responder, massa demais. Isso foi bem legal, né, network. Eu peguei a localização com ele, peguei um Airbnb assim pertinho, cara. Porque eu falei assim, olha, que ele der uma brecha, eu tô lá dentro. E foi dito e feito. Aí eu cheguei lá sexta-feira. Aí na quinta teve a transição. Sexta-feira, inclusive, foi o jogo do Avaí contra o Atlético Goianiense. O jogo ficou 0x0. Nem vi ele gritando gol. Eu lembro. Nem vi ele gritando gol lá. Cara, fui recebido lá. Loucura, eles me apresentaram toda a estrutura deles. Assim, pra gente que cria conteúdo, é uma experiência, assim, incrível. Sem contar, assim, as portas abertas que a gente sempre deixa, né? A gente ouvir pessoas igual aquela lá, fala assim, igual um Biro falou pra mim assim, falou, cara, fica firme, tu é... Aí me deu uns toques e tal. Falei, cara, 2 palavras que eu uso aqui, eu evolui demais. Paguei uma mentoria, brinquei com ele, né? Então pra mim já valeu demais. E aí no ao vivo ele me chama, cara, ele me dá uma moral no ao vivo. Se você olhar no ao vivo, eu apareço no ao vivo lá. Quando eu apareço lá, o grupo da minha família, que eu não avisei ninguém. Aí eu descobri que a galera tudo assiste Desimpedidos lá na minha família. Cara, vamos para as perguntas do Instagram. Iniciando aqui com a pergunta do Jorge Rodrigo. Ele perguntou, quem que você vê que pode surpreender no segundo turno? Tanto para acesso como para a parte de baixo da tabela. Então, para acesso, eu vejo que o Clube do Remo pode surpreender. Aí nem busca engajamento, né? Que a galera fala assim, poxa, quando fala dos times do Pará, mas pela estruturação mesmo que o Remo vem construindo. Porque eu falo que Série B acaba que sobe quem erra menos. A gente viu isso no Mirassol, né? Um clube que teve gestão e no dia a dia fez acontecer e ano passado subiu. E o Clube do Remo, ele vem conseguindo, apesar das dificuldades que nós sabemos que tem, né? É um clube que voa financeiramente, né? Tem os seus problemas lá, mas ele tem conseguido conduzir de certa forma. E aí ele faz um movimento onde ele traz um gestor, que é o Marcos Braz, tem quem goste, tem quem não goste, né? Normal, mas querendo ou não, era um cara que conquistou ali 12 títulos pelo Flamengo, esteve nas grandes campanhas, no auge do Flamengo esteve por lá, querendo ou não, ele tem um network no mundo do futebol que eu acredito que para esse nível de Série B que nós estamos em 2025 possa ser o suficiente para surpreender. Sim, só uma dica aí pro torcedor do Remo, se a fase for ruim, não procura ele no shopping não, que o trem O @Bira_sossegado mandou. Você acha que o Atlético Paranaense ainda pode brigar pelo acesso? Então, o Furacão teve se a gente for lembrar, ele teve na Série B em 2012, assim que o Goiás subiu também, né? Foi aquela Série B que eles subiram juntos, inclusive é um comparativo com os torcedores do Goiânia. Pô, o Atlético virou o que virou e nós subimos juntos em 2012. E parece que depois de 13 anos, né, esqueceu como é que é uma Série B. Eu acho que eles não sintonizaram ainda. Tem um problema de política muito grande, maior do que os nossos aqui goianos, que às vezes a gente vê passando por algumas interferências políticas, né? Tentaram trabalhar com teto financeiro, ainda tá nessa briga lá e não entenderam ainda. Recentemente agora o próprio Odair expôs que tem atletas que não tá querendo ir, então o time vem patinando e pode ser que o time não dê aquela liga para esse ano. A pontuação dele tá muito abaixo dos anos anteriores de time que sobe. Você me falar assim, tu acha que sobe? Se subir, fazendo uma boa janela agora por causa do poderio financeiro. Fernandão, para encerrar, temos aqui o Passou Levou. Eu vou te passar 10 perguntas de resposta rápida, papum. Se você passar alguma dessas perguntas, você vai ter que pagar a prenda, que é um brinde que a gente vai sortear pra galera que tá assistindo o Papo de 1 Minuto. Certo, fechou? Certo. Maior jogador que viu jogar? O maior jogador que eu vi jogar, Ronaldo Fenômeno. O pior jogador que você viu jogar? Tem vários, hein? Tem vários.
escolher Bocão do Goiás, né? Um jogador superestimado. Cara, tem um do futebol goiano que eu não acho craque. E galera fala que ele foi craque e tal. Pra mim foi jogador de pouco, só que vai dar polêmica. O Jorginho. Todo mundo fala Jorginho, mas sempre que ele saiu do próprio futebol nosso aqui, ele não deu conta de render. Parece ou não, né? Não é parente meu não. Programa, página de futebol que você sempre acompanha, que você gosta. O Henrique é uma referência, aí a gente vai pegar o Caio Cap, é uma referência, então a gente quer do digital, hoje a gente pega um pouco as referências pra gente estar modelando, né? Mas páginas, cara, eu gosto um pouquinho de polêmica, eu vou lá no Neto, no Donos da Bola, quando eu quero ver um pouquinho ali do eixo Rio-São Paulo, né? A gente quer ver ali, quer sair um pouco. E eu sou um cara que eu gosto muito da nossa estrutura aqui também. Então, claro que cada uma das nossas estruturas a gente tem que tirar o que é bom e é ruim, né? Então, eu sou um cara que eu sempre estou ouvindo ali, somente rádio, da nossa aqui mesmo. Aí, não vou falar, porque senão às vezes a gente deixa um outro de fora aqui da nossa mídia local, mas eu sempre estou fuçando aqui Band News, Rádio Bandeirantes, estou sempre fuçando. Claro que a gente às vezes seleciona o que é bom, o que é ruim ali de cada uma. Tá esquecendo de um programa, não? Programa Placar Esportivo, isso é bom, né? Um programa, página de futebol que você nunca acompanha, que você não curte. Então, o que eu não curto muito é o Jogo Aberto de São Paulo. Eu acho que eles fazem uma salada muito grande, muita gente ali, né? Então, talvez, se a ideia era fazer o debate em si, o debate se perde um pouquinho naquela quantidade de gente. Exato. Aí é um chorando com o Atlético Paranaense, aí já tem outro, e aí quando você vê, tu não sabe nem qual é o assunto mais. Uma opinião impopular sobre futebol. O cara que torce pra dois times. Acho que o cara não pode torcer pra dois times. Acho que o cara tem que torcer pra um time. Time é igual o casamento, na minha opinião. Mas não é nem por eu ser bairrista. Tu pode ser goiano. Eu torço só pro Flamengo. Então pronto, você torce só pro Flamengo. Eu torço só pro Corinthians. Então só pro Corinthians. Entendeu? Então isso pra mim, às vezes não, acho que no senso comum gera polêmica isso aí ainda. Às vezes no mundo do futebol e aqui a gente meio que vê adotando essa cultura mais bairrista, né? A galera ainda aceita. Mas no senso comum isso dá confusão às vezes. Eu tenho um parente meu mesmo que ele torce para um paulista e torce para um goiano. Eu falo, não existe. Tu torce pro paulista. Agora uma opinião que todo mundo tem sobre futebol e você é totalmente contra. A minha opinião, que às vezes eu penso que tá todo mundo maluco, é o que vem acontecendo agora no Mundial. Na minha família ali, no meu núcleo familiar ali, eu sempre era aquele cara que defendia os clubes brasileiros. Aí os caras, você tá louco? Se a Inter pegar o Fluminense é 5-0, é 6-0, se o Real Madrid pegar, se o PSG pegar o Botafogo é carrada. E eu sempre fui um defensor do futebol brasileiro, talvez até um pouco dessa linha mais bairrista minha mesmo, de acreditar, tanto no futebol goiano, aí a nível nacional, quando vai pra fora, acreditar no futebol brasileiro. Qual o contato mais famoso que você tem no celular? O contato mais famoso que eu tenho, na minha opinião, é do diretor de futebol do Amazonas, um dos cargos lá do Amazonas lá, que é o do Igor. Inclusive, um abraço, Igor. Cara, pra encerrar, conta aí pra gente um projeto, divulga aí a sua página, algo que você queira divulgar aí pra galera, pra gente encerrar aqui o papo de 1 minuto. O que vem no nosso coração é justamente toda a nossa estrutura, tanto o nosso Instagram, o nosso YouTube. A gente vem buscando ali fazer um trabalho ali dia a dia, falar sobre os clubes, falar de uma forma que principalmente eu respeite muito os profissionais. Eu sempre sou daquela linha, por trás daquele jogador tem um pai de família, tem um profissional. Então eu tento sempre trazer essa ética em primeiro lugar. E quem puder seguir, quem puder acompanhar, tabelão, a gente está todo dia em evolução. Eu falo que é um eterno aprendizado mesmo, isso aqui que a gente faz, né? Fernando, é um prazer. Obrigadão. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, Fernando, mais uma vez por ter participado. Esse foi mais um Papo de 1 Minuto. Semana que vem, na próxima e na outra, estaremos aí até vocês enjoarem.